Sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, declare iniciados os trabalhos. Solicito ao vereador Osmar Oliscovas que realizar a leitura do versículo da Bíblia. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua vontade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária a realizar a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, internautas, boa noite. Expediente do dia 15 de julho de 2015. Ofício número 118/2015, de origem executiva, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei 107/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de Canoinhas e dá novas providências. Ofício número 117, de origem executiva, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei 108/2015, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias, Fundo de Saúde. Ofício número 120/2015, de origem executiva, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei número 109/2015, que abre crédito adicional através de superávit financeiro. Ofício número 121/2015, de origem executiva, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei número 110, que autoriza a reconhecer e processar despesas do exercício anterior e da outras providências. Ofício número 116, de origem executiva, comunicando o sancionamento dos projetos de lei 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100/2015. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de Lei 104/2015, que autoriza a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Big Safra. Projeto de Lei número 105/2015, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias, Funrebom, Obras e Desenvolvimento Econômico. Segunda votação, projeto de lei número 83/2015, que autoriza permutar bens imóveis e desafetar área de domínio público e da outras providências. Requerimentos. Requerimento número 481, 482 e 483, de autoria dos edis João Grey e Cris Arrabar, aos excelentíssimos senhores Paulo Bauer, Dário Berger, Dalírio Beber, senadores de Santa Catarina, solicitando aos novos senadores que votem contrário ao PL 4330/2004, que se refere à terceirização do trabalho, tendo em vista que a aprovação do projeto prejudicaria os trabalhadores e promoveria a precarização das relações de trabalho no país. Requerimento 484, 485 e 486, de autoria dos edis João Grey e Cris Arrabar, senhores Paulo Bauer, Dário Berger e Dalírio Beber, senadores de Santa Catarina, solicitando que votem a favor do fim do fator previdenciário, tendo em vista que a votação do projeto representa um importante passo em favor dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Indicações. Indicação 218, de autoria de Osmar Oliscovas, senhor Luiz Alberto Koski Faria, o senhor Lorival Chupitoski, diretor do Detracan, ver a possibilidade de destinar pessoal para pintar ou colocar placas de vaga para embarque e desembarque de passageiros portadores de deficiência em frente a todas as escolas e instituições públicas municipais. Indicação 219, de autoria de Osmar Oliscovas, que é o senhor Luiz Alberto Koski Faria, prefeito municipal, solicitando ver a possibilidade de incluir nos editais das futuras pavimentações das ruas do município os redutores de velocidade ou lombadas. Excelentíssimo senhor Luiz Alberto Koski Faria, senhor Lorival Chupitoski, ver a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na Avenida Júlio Budante Neto, no Campo da Água Verde. Essa é a indicação 220, de autoria da edil Cris Arrabar. Indicação 221, da autoria da edil Cris Arrabar, ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto Koski Faria e ao senhor Beni Carvalho, ver da possibilidade de patrulhar e colocar cascalho brita na rua Mário João Maia, no
Campo d'Água Verde. E indicação 222, da autoria do Edilvio Márcio Dossi, que é o senhor Luiz Alberto Costa Faria, prefeito municipal, o senhor Lorival Pitoschi, diretor de Detracan, da possibilidade de revitalizar e sinalizar com faixas de elastoplástico a rótula da rua Cidade de Jaú, esquina com a São José, no bairro Alto das Palmeiras. É o que contemos no expediente de hoje, senhor presidente. Solicito informar se o vereador inscrito para falar sobre a matéria lida no pequeno expediente. Vereador Osmar. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, pessoal da casa, pessoa que nos assiste pela TV Câmara, eu só estou pedindo que é uma questão que está acontecendo em frente às escolas, principalmente nas escolas, e também na PAI, que é no seu escola. As pessoas que chegam com um cadeirante para descer para essa escola, também não tem vaga. Fica ali, fica esperando até alguém sair para que seja possível fazer o embarque e desembarque. Então, eu estou pedindo que em todas as escolas do município seja reservado um local, já que trabalhamos tanto com a questão da acessibilidade, né, que o município faça a sua parte, né, que coloque uma placa aí nesses locais, que serve até pintar na calçada, onde tem asfalto, pintar ali o local que é destinado para embarque e desembarque de cadeirantes. Isso é isso. Vereador Vilmar. Cumprimentamos todos os vereadores, a vereadora, os internautas, a comunidade, o ferreiro que se encontra aí. Boa noite a todos. Minha indicação é com relação àquela rótula lá da São José com a cidade de Jaú. Aquela bola, né, a famosa bola que se encontra lá. Ela deve ser revitalizada a sua sinalização. Aquela bola deve ser pintada, ela pode ter de amarelo, para que ela tenha visualidade, que você possa ser visualizado ela de longe, e que à noite ela tenha também alguma forma que esteja refletindo a sua existência no meio da pista. Então que aquela rótula, aquela lombada, rótula ou bola, sei lá o que se chama exatamente aquilo, seja realmente revitalizada. E antes dela, alguma coisa que também desperte a atenção, como aquelas faixas novas que estão sendo colocadas agora, né, que ela tem uma espessura maior e ela dá ela chama a atenção na hora em que o veículo está passando em cima, porque ela dá uma tropidada no veículo e o motorista acaba se alertando que tem algo que ele está passando por cima e na sequência está chamando a atenção. Então, revitalizar com placas, revitalizar com pinturas e colocar também as faixas, que com certeza irá ajudar a evitar alguns acidentes, que tenham acontecido pequenos acidentes naquele local, e porque ultimamente realmente não foi revitalizado aquele local. Obrigado. Vereadora Cris. Gostaria, senhor presidente, de comentar as indicações que a gente está fazendo. Os moradores lá da Avenida Júlio Dante Neto, no Campo d'Água Verde, entraram em contato comigo durante o final de semana, porque apesar de ser uma rua de chão, ser estrada de chão, lá os carros eles andam numa velocidade bem grande. Só lembrando que há algum tempo atrás 2 crianças já foram atropeladas por excesso de velocidade dos condutores naquela rua. E constantemente acontecem alguns sustos nesse sentido. Então, não sei se seria lombado, o que seria, mas alguma coisa tem que ser feita, né? É incrível porque no estado que está a rua, as pessoas reclamando que está estragada, que está muito esburacada e ainda os condutores conseguem andar em alta velocidade, né? Eu particularmente acho que isso parte muito mais da educação dos motoristas do que de qualquer outra medida que venha a ser tomada. Porque amanhã depois a gente está pedindo o asfaltamento de vias, está pedindo a melhoria, daí se está ruim, já estamos voando, imagina uma estrada, uma rua boa, né? Então, claro que isso não é desculpa para o poder público não fazer o seu trabalho, mas um pouco de consciência os nossos motoristas, infelizmente,
está faltando essa consciência de responsabilidade, e principalmente nas vias que são estrada de chão. Eu sei porque eu passo isso todos os dias na minha rua, que em alguns momentos está intransitável, mas os carros têm, alguns, não todos, mas alguns conseguem passar em alta velocidade, atirando pedra nas casas, que eventualmente num acidente pode estar atirando isso numa criança ou numa pessoa, qualquer cidadão que esteja ali próximo. Então, eu faço as indicações porque a comunidade nos pede, é nosso dever estar fazendo. Mas, nesse caso, acredito eu que realmente a consciência é muito mais do motorista, alguns motoristas, do que se fazer uma lombada numa estrada de chão ou estar fazendo alguma coisa. Mas que fique aqui o nosso registro de que alguma coisa tem que ser pensada. Ou colocar o policial lá para estar montando, sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Eu não sei, eu não sou técnica nesse assunto. Mas que está extrapolando em algumas situações, realmente está. E aí quem mora numa rua que acontece, e aqui não vamos nem falar das ruas asfaltadas, vamos falar das estradas de chão mesmo, que acontece, daí a gente sabe o perigo que está correndo, porque é muito mais pedra solta, é muito mais a hora que aconteceu um acidente sendo uma coisa bem mais grave. Então fica aqui o nosso registro. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito que informasse a vereadores para falar sobre matérias de interesse público. Vereador João Grem. Com a palavra, vereador João. Breve, mas boa noite, senhor presidente, boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha nessa sessão e a comunidade que nos acompanha através da TV Câmara. Quero primeiramente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu quero dizer que cobrei muito aqui nessa casa a questão das lombadas lá perto do CI, do Chiquinho, e agora as placas estão lá, ou seja, pela legislação, as placas têm que estar no mínimo 20 dias antes das lombadas. Então, acreditamos nós que as lombadas vão acontecer lá, e fico muito feliz porque não é o vereador João Grem que vai ser beneficiado, vai ser aquela comunidade que vai ser beneficiada. Então, e vou ficar aí na espera e na luta também pelo acesso ali na comunidade, no caminho que vai para a rua que vai para o Marcelo Dias. Mas, senhor presidente, eu vim a essa tribuna para falar de dois requerimentos que nós encaminhamos aqui na bancada do Partido dos Trabalhadores aos senadores. Um deles é pedindo, em nome dos trabalhadores, do povo de Canoinhas, no qual nós representamos, né? Senão com pouco vão dizer que nós estamos querendo representar outros municípios, falar que nós representamos o Estado também, né, ilegalmente, mas eu estou falando em nome do povo de Canoinhas hoje, que os senadores rejeitem, votem contra a PL 4330, que está no Senado, que prevê, essa PL prevê a terceirização do trabalho. E eu não estou falando aqui simplesmente por falar. Eu estou falando aqui de um tema que eu acompanhei nos últimos dias, nas últimas semanas, acompanhamos, fizemos reunião com o Partido dos Trabalhadores de Canoinhas, recorremos à assessoria dos sindicatos, conversamos com o povo na rua, recorremos a vários documentos, a história, enfim, tudo diz que isso aqui será o retrocesso no direito dos trabalhadores. O Brasil teve grandes lutas, os trabalhadores desse país tiveram grandes lutas
a sua origem. Desde a sua origem, para conquistar alguma coisa. Desde os nossos quilombolas que fizeram grandes lutas, e assim foi. Agora, nós temos direito adquiridos que esse Congresso Nacional está desenterrando projetos, como é o caso dessa terceirização, que está lá há mais de 20 anos engavetado, que em outras épocas já não passou, agora estão desenterrando. Estão desenterrando porque o PIB brasileiro, estão desenterrando esses projetos que retrocedem o nosso país, retrocedem os direitos dos trabalhadores, porque conseguiram, as grandes facções, as grandes empresas conseguiram eleger a maioria dos deputados, e a representação dos trabalhadores, do povo, do povão, regrediu no Congresso. E esse é o motivo. Agora, eu quero me dirigir aos senadores e dizer que não se trata de governo de oposição, de situação. Nós tivemos no ato lá em Florianópolis uma deputada federal do PSDB a favor do nosso movimento contra a terceirização, porque essa luta não tem partido, essa luta é dos trabalhadores. Nós não podemos admitir uma barbaridade dessa no nosso país. Eu quero aqui novamente repetir aquela fala que eu fiz a semana passada, para que nós não esqueçamos disso. Pegar os 3 períodos que o Brasil teve ultimamente, porque isso foi debate também de muitos movimentos aí nas ruas. Para o pessoal que pediu a volta da ditadura militar, fazendo uma analogia com essa questão da terceirização. Pois bem, na época da ditadura militar, diziam nossos militares, a meia dúzia de grandes empresários que estavam com o país na mão, que mandavam, não governavam, diziam eles que precisava arrochar salário, fazer o povo produzir e aumentar o bolo para depois dividir. Isso aconteceu. Fizeram em Brasília, fizeram um monte de coisa, fizeram, como é que é o ditado? Era 50 em 5. O vereador Paulo, que é daquela época, ele estudou bastante naquela época, né? Fazia 55, quer dizer, vamos em 5 anos fazer o que foi feito em 50. E aumentou o bolo, mas nunca vi dividir, ou melhor, dividiram-se. Dividiram com alguns poucos. Porque naquela época, período da ditadura militar, onde diziam que não podia distribuir riqueza, tinha que acumular para depois dividir, dividiram. 5% do PIB nacional naquela época foi desviado, foi na corrupção, foi para conta, para o bolso de alguns poucos. 5%. Bom, veio outro período, graças à luta do povo na rua, porque os militares não foram embora simplesmente porque eles achavam que não, está na hora de nós desocupar o cargo e vamos embora, porque o povo foi para a rua. Houve sim, houve cabeça que rolou, houve luta sangrenta, mas o povo foi para a rua e derrubou aquele regime. Aí veio outro período, ali o período do FHC, o período do Collor, o período aqueles 10, 12, 14 anos lá. E nesse período diziam outra coisa: não dá para aumentar salário porque quebra a Previdência Social. Não pode aumentar o salário, tem que manter salário baixo, porque senão quebra o país, quebra a Previdência Social, quebra os empresários. E o povo vai dizer, pois é, tem que fazer, lutar para o Brasil crescer, né? No entanto, naquela época,
quase no fim desse período, estava se terceirizando o nosso SUS, a nossa Previdência Social. Por incrível que pareça, não passou a terceirização, a privatização do SUS, da Previdência Social. Dali 2 anos, aquela empresa que estava se candidatando ou estava se articulando para pegar a nossa Previdência Social faliu. Faliu, ou seja, se fosse naquela metodologia, nós não tínhamos nem Previdência Social hoje. Pois bem, nessa época então, nesse outro período, não estou falando aqui de partido, estou falando de períodos, porque nós precisamos se apoiar em números, que é muito fácil sair fazendo uma falácia, aí, e a grande mídia, né, batendo em cima de algumas coisas ali, mas não mostra a verdade, não tem responsabilidade com a verdade. Nesse período que não podia aumentar salário, foi desviado em torno de 3 ou um pouco mais de 3% do PIB nacional, foi desviado, corrompido, surrupiado no bolso de alguns. É lógico que daí não dá mesmo para distribuir. E aí nós temos o outro período, que é o período do Lula e da Dilma. E eu não estou analisando aqui para dizer que um é melhor que o outro, não estou analisando partido, estou analisando números. Que se adotou uma outra regra, e que nós sabemos, não, nós temos que colocar dinheiro na mão do povo. Tem que dar poder de compra ao salário mínimo, tem que distribuir renda, porque esse povo vai fazer o Brasil crescer. E nós conseguimos se livrar do FMI, que nós dizíamos que era a dívida eterna. Nós dizíamos que o Brasil não tinha jeito, nós ia ter que pedir bênção sempre para o FMI. E era assim antes. Qualquer investimento que fosse fazer no Brasil tinha que pedir lá para o FMI. O que eles achavam? O que podia o Brasil fazer? Mas nós estávamos devendo até as casas. E foi nesse período que se distribuiu mais renda, que colocou dinheiro na mão do povo, que conseguimos se livrar do FMI, conseguimos ser uma nação mais independente. Mais independente porque ainda não somos como nós deveríamos, como nós merecemos. E foi nessa época que mais o Brasil cresceu, com o PIB. A inflação, ela existe, mas ela é uma inflação domesticada. Inflação é uma coisa real na nossa sociedade. Não adianta dizer que não tem inflação, ou fazer que nem aconteceu no plano real. Escondeu embaixo da mesa a inflação, dali uns dias ela voltou e não existe. Inflação não se esconde, se combate no dia a dia. Um pouco ela aumenta, um pouco ela baixa, mas foi um período que a inflação teve controlado. E nesse período está sendo, nesse período, desviado, corrompido, indo para o bolso de alguns. Os corruptos não acabaram ainda, em torno de 0,8%. Ou seja, no período que mais se distribui renda, no período que mais se investe em poder de compra do salário mínimo, dá oportunidade para os trabalhadores, é o período, inclusive, que se desvia menos recursos. Não estou dizendo que isso é justificável. Pelo contrário, a nossa luta contra a corrupção tem que ser permanente. Enquanto tiver um corrupto desviando R$1 do dinheiro público, nós não podemos dormir tranquilos, tendo que estar combatendo a corrupção, independente de quem for. Mas é para dizer assim, que essa questão da terceirização volta lá atrás dizer, não, nós temos que tirar direito dos trabalhadores, como que se fosse isso a condição para o Brasil crescer. Nós temos alguns gargalos no nosso país, temos, que tem que superar.
Mas por que não falam então em taxar as grandes fortunas? Nisso ninguém fala. Ou vocês acham normal o salarinho do Neymar, que joga muito bem o piano, salvou de novo o nosso Brasil no campo? Vocês acham legal o salarinho dele? E ele paga a mesma quantia de imposto do trabalhador que se paga, né? Não estou dizendo que ele não paga, mas será que ele paga o imposto direitinho daquelas fortunas? Igual ao trabalhador que paga quando vai comprar o leite, o pão, quando é descontada a sua folha de pagamento lá, que ganha 1.000 e pouco por mês, R$1.000 por mês. Será que ele paga direitinho que não é o trabalhador? Eu tenho minhas dúvidas. Essas grandes fortunas teriam que ser regulamentadas. Estou falando do Neymar, né, porque o cara que está na nossa mente aí, né, aquele segundo gol lá que tirou nosso fôlego, né, ou melhor, deu um fôlego para nós. Mas tem outras tantas grandes fortunas totalmente fora da realidade do Brasil, que é legal. Para mim também isso é uma forma de corrupção. Porque quando se tem grandes fortunas é porque foi tirado de algum lugar, menos da produtividade. Porque nós temos empresários em Canoinhas e no Brasil inteiro que crescem produzindo. Cresce porque se organizam, produzem, é uma coisa. Mas é interessante, né? É interessante que o trabalhador quer meter a mão lá nos direitos dos trabalhadores. Aí essas grandes fortunas, esse debate não vai para frente no Congresso de jeito nenhum. E olha que esse debate seguido tem deputados lá puxando esse debate. Outro debate que não vai para frente lá no Congresso é o debate do limite de propriedade no Brasil. Muito embora você sabe que os países que conseguiram dar os próximos passos a partir do Brasil foram os que fizeram isso. Nós dizemos que a França é modelo de agricultura para o mundo, só que só se fala em algumas coisas lá agora. Não fala que lá na França tem um limite de propriedade. Então tem certas coisas que é muito fácil ver que são tendenciosas e que tem uma elite que não torce para o Brasil. Tem uma elite equivocada que acha que é explorando o trabalhador que consegue fazer algum dinheiro. Pois não, vereador? Obrigada pela parte, vereador. Contribuindo nessa discussão, a gente está... O ar está muito quente. Está muito quente. Eu não sei onde desligo. Já não desligo. Então, dando sequência nessa discussão da terceirização, né, do PL, da terceirização do trabalho, é importante lembrar, vereador, que a nossa Constituição Federal diz que ela rege a igualdade de todos frente aos direitos sociais. E quando se fala em terceirização da atividade fim, deixar bem claro que a nossa briga aqui é contra a atividade fim da terceirização. Porque aí nós estamos permitindo que as escolas todas, de todas as esferas, elas tenham a sua atividade fim, os professores todos terceirizados, que nos hospitais os médicos sejam todos terceirizados, que, enfim... Aí, se pensar em concursos públicos, daqui para sendo aprovada essa questão, a gente vai enfrentar uma dificuldade enorme, porque a atividade fim do poder público também vai poder ser terceirizada. E aí nós vamos estar puxando pelo projeto várias discussões. E se falando em terceirização, nós não podemos falar em relações sociais e relações trabalhistas. Porque aí a gente vai estar fazendo um leilão
dos trabalhadores, das pessoas. Aquela empresa que apresentar o menor preço vai ganhar. Menor preço quer dizer menor salário. Aí, para diminuir o salário, de repente não vai ter lá seu plano de saúde, não vai ter seu plano odontológico, que hoje em várias esferas são conquistas dos trabalhadores. Então, eu entendo os dois lados, que tem a questão dos empresários, que são... mas aí, nessa questão do empresariado, eu particularmente acho que a gente deveria passar muito mais por uma reforma tributária séria, quando se fala em tributos, enfim, mas não sacrificar o trabalhador. Podemos pegar livros de administração, podemos pegar onde dados, pesquisas comprovam que a falência das empresas não pelo trabalho das pessoas que estão lá, pela não valorização dos funcionários, pela falta de liderança nas empresas. Como que nós vamos falar em liderança com uma equipe terceirizada? Como você vai cobrar no nosso dizer diário que o empregado vista a camisa da empresa se ele nem faz parte daquela empresa? Se ele desenvolve uma atividade naquela empresa, mas ele não é funcionário daquela empresa. Ele vem aqui para a Câmara de Vereadores todos os dias desempenhar o seu papel, mas ele é funcionário de uma outra empresa, que de repente lá não está valorizando, não está depositando em dia o seu FGTS, não está pagando os seus impostos, não está... A fiscalização vai ficar muito mais difícil. Eu sou radicalmente contra a terceirização da atividade fim dos trabalhos em qualquer setor público, seja ele público ou privado. Porque o modelo que nós temos hoje já tem dificuldades. No modelo de escravidão, que é o que está por trás desse projeto, nós teremos uma dificuldade muito maior. Basta pensarmos, como eu já falei, em questão de educação, saúde, ação social. Basta pensar nesses pontos e nós já veremos. Então, acredito eu, e deixo aqui exposto, que a solução não é rifar os trabalhadores. A solução é passar por uma reforma tributária séria, não como está sendo feita a nossa reforma política, que nem dá para falar de reforma política, que era a nossa esperança de que as coisas mudassem na política, mas o que nós estamos vendo é uma palhaçada que está acontecendo lá no Congresso. Então vamos ver o que vai acontecer lá no Senado com relação a esse projeto aí da terceirização do trabalho, que é uma vergonha. É uma vergonha se esse projeto passar adiante. Nós sabemos que a mídia coloca essa questão que a presidência já se pronunciou que se chegar à presidência vai vetar. Mas aí volta ao Congresso e aqueles que aprovaram não vão levar esse veto. Então, trabalhadores, temos que ficar de olhos abertos e temos que saber o que está acontecendo a nível nacional nessa questão que vai afetar todos. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora. Como eu digo aqui, quando eu falo, insisto, que o Brasil precisa se desafiar a fazer algumas coisas para dar alguns passos à frente, é nessas coisas. Onde é que nasceu esse problema? Lá na eleição. Mas não nasceu na eleição, nasceu num sistema político que nós temos complicado. Porque precisa ter não sei quantos milhões para se eleger deputado, e daí precisa arrecadar esses milhões. E agora está sendo cobrada a fatura dos gastos de campanha, tá? Agora o empresário tal investiu no seu deputado e agora diz, olha, agora você vota isso aqui, porque eu preciso agora ser recompensado pela ajuda. Então, essa ação, esse movimento que está em todo o Brasil contra a terceirização, contra essa PL, não é contra os empresários, muito bem falou o vereador Cris, não é contra os empresários, porque também nesse último
período, os empresários conseguiram se organizar melhor, produzir melhor e até progredir. E até progredir melhor. Agora, o empresário que estava acostumado a só fazer negócio e fazer dinheiro, de dinheiro fazer dinheiro, esse foi prejudicado. Tinha empresário que não conseguia, não produzia, que fazia do dinheiro e fazia dinheiro. E esse foi prejudicado. Aquele empresário que na região dos móveis em São Bento do Sul, que estava reclamando que não conseguia mais exportar, mas ele vendia uma porta por 50 mil reais. De repente ele começou a fazer móveis para vender no Brasil, conseguiu se organizar. Então não é contra os empresários. Nós, o dia que tiver o debate, o dia que isso for lá no Congresso, o debate da reforma tributária, como o vereador muito bem colocou, feita, séria, para proteger o nosso emprego, o nosso investimento no Brasil, diminuir a carga tributária, mas cobrar de todo mundo. Diminuir, mas cobrar de todo mundo. Colocar ética na cobrança. Nós podemos e vamos estar na luta também. Vereador Pique. Parabéns ao vereador João Grem pela discussão, e eu ia entrar bem nesse fato. Como é que nós vamos crescer no Brasil, vereador João Grem, aonde nós trabalhamos 4 a 5 meses pagando imposto para o governo, e daí que nós começamos. Isso é o governo no geral, ou seja, o imposto começa no PIS/COFINS, então é 5 meses de faturamento para pagar imposto, depois que vai se vindo a determinadas coisas. E não eu vou fazer uma crítica que é a pessoa, e não como é que um país vai para frente onde o ex-presidente recebe 1.534.000 para dar 3 palestras. Concordo plenamente com a excelência, nós precisamos de uma reforma tributária, um imposto único, que todo mundo pague, que eu tenho certeza que a arrecadação aumentaria, como aconteceu com a CPMF. Tiraram a CPMF e colocaram o IOF. E o IOF triplicou a arrecadação, porque todo mundo paga. E o CPMF era só quem tinha conta em banco. Então hoje, viu, é doído? Mas é menos que a CPMF. Porque a CPMF, às vezes o mesmo valor eu pagava, o vereador Leandro pagava, o vereador eu, o mesmo dinheiro todo mundo pagava. Né? E não é justo. Então, parabéns ao senhor por trazer a discussão. Eu espero que isso aqui tenha eco e vá até o Congresso ou ao Senado, porque senão, viu, vereador, os empresários estão até o pescoço. E se continuar assim, vai refletir que eles não vão conseguir pagar os impostos e vai estourar realmente na classe dos trabalhadores. Isso é natural. Se eu precisar enxugar alguma coisa, onde é que eu vou enxugar? Dentro de casa. Não, despesa em casa. Eu não consigo ganhar 10 e pagar 12, que eu vou quebrar. Mas os impostos hoje, quem eu tenho 3 funcionários e o quarto é do governo. Isso não existe, meus amigos vereadores. Isso não existe em país nenhum. Eu pago 3 e o outro tem que pagar do governo. 3. Imagine quem tem, as grandes empresas que tem 50, 100, 200, eu vou lá e quem tem 500. O cara tem 500 na folha, que mais um tanto ali não é nem no ocultismo da folha dele. Então eu quero parabenizar o vereador João Grem, espero que o requerimento de Vossa Excelência chegue até o Senado e gostaria de assinar junto, e de repente para todos os senadores, eles são 80, eu sei que é, mas mandar e-mail que a Câmara faça aí, manda e-mail para todos eles, porque é uma vergonha. Obrigado, vereador João Grem, parabéns. Obrigado, vereador Pique. Com certeza está à disposição para os demais vereadores assinarem. Nós entendemos que a luta, se for só do vereador João Grem e da vereadora Cris, com certeza não vai dar nada. Agora, os senadores que se preparem, porque os trabalhadores do Brasil estão organizados. E de repente pode ter surpresa. E não vamos deixar para se vingar na hora da eleição, não, porque eu sempre digo assim, quando a gente erra no voto, conserta na botina. E essa é a regra. Porque às vezes nem sempre a gente acerta no voto, né? Agora, só algumas questões também para contribuir, vereador Pique. Também tem um outro lado da moeda. Eu nunca vi
os empresários reclamando, né, na minha região, não vi, da quantia de trator que foi vendido. E isso dá lucro, isso deu lucro, e graças a um crédito subsidiado. Pornaf Mais Alimento nunca vendeu tanto caminhonete, trator. Eu nunca vi os fazendeiros reclamar do Bolsa Caminhonete. Reclamam que nós estamos tratando vagabundo, porque o Bolsa Família, que o coitado recebe 100 pila por mês. Agora, quanto que dá o Bolsa Caminhonete? Tá quanto uma caminhonete dessas que se compra por aí? Que eu gostaria de ter uma, e o dia que eu puder eu vou ter também. Nem que demora um pouco, né? Primeiro tem que comprar minha gaita. Mas quanto custa uma caminhonete? 150 mil? Faça conta, 6%, 8% do desconto de bloco de produtor rural. Dá quanto? Dá 10 mil reais. Essa bolsa caminhonete eu não vi ninguém reclamando. Então tira essa bolsa também. Quando fala em reforma tributária, essas coisas têm que vir para a pauta. Essas coisas têm que vir para a pauta. Muito fácil dizer, o governo está cobrando muito imposto, porque o imposto do combustível em Santa Catarina é mais caro, né? É o mais caro. O governo do estado podia, mas nem, não vamos dizer que é do governo do estado, do governo federal, tem mais imposto. É bastante imposto. Agora, eu sempre tenho o outro lado da questão. O governo não é ruim se ele cobra muito imposto. Ele é ruim se não promove política pública. Porque ali no Paraguai se cobra bem pouquinho imposto. A maioria nem imposto não tem. Por que o pessoal não gosta de ficar por lá? Porque não tem política pública. Lá não tem política pública nenhuma. Lá é os brasiguaios, os alemanguaios, os paraguaios vivem à mercê da sorte. À mercê da sorte. Aqui no Brasil é melhor de viver, não é? Tem bastante imposto, mas tem política pública também. Então, os impostos têm que acompanhar de política pública. Vai perguntar se o sueco lá reclama do imposto. E eles pagam o dobro do imposto nosso. Eles pagam o dobro do imposto nosso. Eles não reclamam. Porque as políticas públicas também acompanham os impostos. Certo? Então é a mesma coisa que o filho trabalha bastante em casa, mas o pai e a mãe recompensa, ele não reclama. Agora, se ele ficar devagar de pai deixar faltar o feijão e arroz, ele vai reclamar sim. Então, as coisas não podem ser viciadas. Né? Esse pessoal que quer incriminar o PT, que estão fazendo uma caça às bruxas, eles jogam um lado da moeda, o outro lado não joga. Não é que nós aqui, nós fazemos um debate reto. Né? Cada um diz o que tem como convicção. Não é porque é contra esse partido, contra aquele. Precisamos melhorar essa questão dos impostos, reforma tributária séria, e que todo mundo pague imposto, porque não é todo mundo que paga direitinho. Com relação àquele salário, aquele dinheiro da palestra lá, primeiro eu quero dizer para o senhor, para Vossa Excelência, que esse é uma falácia da imprensa e que ela vai ter que provar. Segundo, que o Instituto Lula veio depois do Instituto FHC, depois do Instituto do Sarney, do Instituto Mandela. Tem vários institutos por aí, que é onde guarda a história do nosso povo. Que até aí não vejo nada de errado. Agora, se realmente as palestras forem nesse nível, de repente tem que ir. Mas o Neymar ganhar aquela quantia de dinheiro é legal de quem fala. E aí compra a camiseta do Neymar ainda. Agora, o Lula não pode. Não, o Lula não pode. Não pode que é perder. As discussões são viciadas, né? Não, o Lula não pode, e o Neymar não pode, e ninguém pode. Que o dinheiro tem que estar na mão de quem trabalha. E condizente ainda, né? Não adianta nós carpir uma linha de milho e querer ganhar por 10. Lá em casa o pai fazia um risco assim, ó. Tinha que carpir aquele... Nós tinha 10, 12 anos, tinha que carpir aquele... Ele fazia um risco, enxada, tinha que carpir tudo aquilo lá para ganhar uns troquinhos. Se não carpisse tudo, não ganhava.
Então, essa questão, eu não vou me alongar mais, senhor presidente, porque Vossa Excelência está com pressa, com frio, e a pauta está extensa ainda hoje, mas, resumindo, nós pretendemos, o movimento está instalado, respeita a opinião de quem é a favor da terceirização, porque isso é uma coisa que eu aprendi, que eu respeito a opinião dos outros. Agora, que é um atraso para o Brasil, se isso acontecer, vai ser. E um outro requerimento que nós estamos, na data de hoje, encaminhando também para o Congresso, é pelo fim do fator previdenciário. Isso é uma coisa que também está onerando o nosso trabalhador. Também está onerando o nosso trabalhador. E numa época justificável, porque quando, logo após esse segundo período que me referi, a Previdência estava na UTI, e já estava com os aparelhos ligados, já estava no último furo do rabicho, como diz os gaúchos. Então tinha que fazer alguma coisa para não quebrar a Previdência. Essa semana passada, melhor dizendo, tivemos a Conferência Municipal de Saúde, onde o pessoal colocava: o SUS é o maior plano de saúde do mundo. O Brasil é o único país desenvolvido que tem previdência social. Os outros não têm. Os outros países, quem quiser paga previdência privada, quem não puder que se vire. Tem países que se dizem mais desenvolvidos, mais ricos que o nosso. Então, na época, justificava o fator previdenciário porque precisava equilibrar. Hoje, não. Hoje já dá para nós pensar pelo fim do fator previdenciário, e nós estamos também, esse movimento no Brasil está também pautando essa questão do fim do fator previdenciário, e o requerimento também consta. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Passamos à ordem do dia, desculpa. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência e com demais vereadores autorizarem colocar em votação o projeto de lei que está em leitura hoje, o projeto de lei 110, que autoriza a reconhecer despesas, processar e reconhecer despesas do exercício anterior e da auto-providência. Esse projeto de lei é um recurso de R$ 3.600, que seria da banda Novos Talentos, que ficou do ano passado e, em virtude de final de ano, não foi emitida a nota, acabou ficando, não pôde ser pago ano passado, e aí está no projeto de lei e autorizando que nós façamos esse pagamento. Foi uma viagem da banda Novos Talentos, a apresentação e publicidade para o município de Florianópolis. Os demais vereadores entenderem, solicito que as Vossa Excelência coloquem inclusão na ordem do dia para votação em primeira votação. Consulta aos presidentes das comissões, foi zerados para pareceres. Coloco em deliberação no plenário a inclusão do projeto 110. Vereadores que aprovam por mesma questão, os contrários que se manifestem. Está incluído na ordem do dia o projeto 110. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 104/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo para o desenvolvimento econômico e social do município e dar outras providências. Empresa Big Safra. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto 104/2015. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 105/2015, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito suplementar no valor total de 119.200. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 110/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a reconhecer e a
processar despesa de exercício anterior 2014 e dar outras providências. Está em discussão. Já discutido. Na medida inclusão, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado. Em primeira votação, projeto 110/2015. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 83/2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal permutar bens imóveis e desafetar a área do domínio público e dar outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu fiz um requerimento algumas sessões atrás e pedindo informações, e a resposta teria chegado hoje à tarde. O secretário veio conversar com os vereadores, mas tem coisa que tem que ser verificada nesse projeto, né? Eu até entendo a colocação dele na pauta, mas entendo que existe uma convivência muito tranquila dentro da Câmara, e uma situação de que, quando há alguma dúvida, ela merece ser esclarecida por parte de todos os vereadores, e particularmente a resposta oficialmente nem chegou ainda nas comissões. A dúvida não foi sanada, e entendo que esse projeto deveria permanecer fora da pauta até ser clareado algumas situações. Até porque a questão do desafetar a rua é o de menos nesse projeto. A desafetação da rua é de menos. Agora, uma hora é dito para nós que o Ministério Público está exigindo, outra hora é uma exigência da Caixa Econômica. E tanto um órgão quanto o outro, eles têm, se estão fazendo essas exigências, eles têm alguma justificativa, alguma necessidade, e encaminham por escrito, normalmente. Então, vem o secretário e diz que é uma coisa, vem o secretário e diz que é outra. Não estou aqui duvidando nem de um nem do outro, talvez até sejam as duas coisas. Mas a dúvida desse vereador não foi sanada, o requerimento, nem oficialmente a resposta não veio para a Câmara ainda, e claro que o plenário é soberano, se não quiser acatar, se o plenário quiser votar, a gente vai respeitar, mas entendendo que aquela democracia ampla e geral que tem norteado a discussão dos projetos, ela vai ser quebrada nesse momento. Então eu peço a retirada. Se não for retirado, sem problema nenhum, vou me abster da votação, até porque tem coisa para ser averiguada naquela situação dos loteamentos. Senhor presidente. Vou falar, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo com a preocupação do vereador Paulo nessa questão, vendo que a resposta oficial não chegou até as comissões, mas hoje, na parte da tarde, eu conversava com o secretário de Habitação, o vereador Sérgio Galesca, e eu aprendi a confiar no Sérgio. Eu acredito que, mais uma vez, ele está falando a verdade, e sim, não vou aqui detalhar as questões, mas acredito eu que estaria sanada essa questão. Agora, lógico, respeito a decisão dos demais vereadores, mas qual é a minha preocupação? Talvez a gente volte, esse projeto pode voltar amanhã, mas será que vai ser resolvido, sanada essa dúvida de hoje até amanhã? Se ficou uma semana para sanar e nós não conseguimos sanar essa dúvida, amanhã eu, infelizmente, não vou poder estar presente na sessão, mas eu conversei pessoalmente com o secretário de Habitação, e segundo o que ele me colocou, que estaria essa questão resolvida. Agora, é lógico, eu não tenho a resposta oficial do requerimento que foi encaminhado a essa casa, que, como todo requerimento, merece uma resposta, e aí eu não tiro, mas quero só colocar esse elemento que é a minha visão que eu tive da questão desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria que fosse votado, sim ou não, mas
Coloco em deliberação do plenário, respeitando a solicitação do vereador Paulo. E o pedido é retirado. Fica em deliberação do plenário. Senhor presidente, o vereador Célio veio nos explicou a parte do vereador Célio, a parte da desafetação, ali não há dúvida. Basta simplesmente, na verdade, está sendo virado 2 lotes ali, está sendo fechada uma rua. Mas, a partir do momento que a Câmara aprovar esse projeto de segunda votação, a Câmara não vai ter mais a oportunidade de debater a questão de outros assuntos importantes que vão ter nesse loteamento. Eu faço a colocação agora porque, claro, o projeto vai acabar sendo aprovado e talvez eu não tenha mais oportunidade de falar isso futuramente. Mas o que eu coloco aqui, digo, senhores vereadores, é assim, não veio nada oficial para a Câmara. O que veio para nós é uma resposta que as comissões não analisaram ainda. Então a Câmara já fez a solicitação, veio num primeiro momento uma explicação com um pedacinho do mapa, agora veio um mapa inteiro, mas existem outros mapas também que não vieram. E eu entendo assim como preocupante, porque a Câmara vai aprovar algo e não vai poder lá adiante discutir. E quando formos cobrados pela comunidade, com talvez problemas que aconteçam, a Câmara perdeu a oportunidade de debater. Passando por cima do aguardo de uma documentação que não veio para as comissões, que não foi submetida às comissões ainda. Por lá, que um explicou, outro explicou, mas nós já recebemos explicações aqui em outras épocas, depois na prática não dá certo. Não é que a pessoa que está explicando queira nos ludibriar, ela acredita naquilo que ela está explicando, mas ela talvez não tenha conhecimento técnico de toda a situação também. Então, eu mantenho meu pedido de retirada, vamos respeitar a votação dos seus vereadores e, como eu disse, se for mantida a votação, eu já quero me abster da votação por falta de conhecimento no montante geral do projeto. Está em votação a pedida. Vereadores que concordam com a retirada permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está retirado o projeto de lei número 83 por 8-1. Solicito ao segundo secretário realizar a leitura dos requerimentos. Boa noite a todos. Requerimento 481, 482 e 483, de autoria do presidente João Gren e Cris Arrabar. Ao senhor, excelentíssimo senhor Paulo Bauer, Dário Berger, Danilo Weber, senadores por Santa Catarina, solicitando aos nobres senadores que votem contrário ao PL 4.330 de 2004, que se refere à terceirização do trabalho, tendo em vista que a aprovação do projeto prejudicaria os trabalhadores, promoveria precarização das relações de trabalho no país. Já discutido pelo vereador autor, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 484, 485 e 486 de 2015, de autoria de João Gren e Cris Arrabar, ao excelentíssimo senhor Paulo Bauer, Dário Berger e Danilo Weber, senadores por Santa Catarina, solicitando aos nobres senadores que votem a favor do fim do fator previdenciário, tendo em vista que a votação do projeto apresenta um importante passo em favor dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Também já discutido pelo vereador autor, coloco em votação os vereadores que aprovam por essa questão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. E é isso. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária informar se há vereadores inscritos para falar sobre matérias pessoais. 3 minutos, cada vereador. Vereador Chiquinho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, nosso amigo Paulo, a moça que está presente, boa noite. Eu fiquei muito feliz, senhor presidente, senhores vereadores, sexta-feira, quando fiquei sabendo que a Prefeitura Municipal de Canoinhas estava
pagando 50% do 13º salário aos seus colaboradores. A gente sabe da dificuldade, né, que o Brasil está enfrentando, as prefeituras também estão enfrentando, mas como aqui temos vereadores que são empresários, sabe que o colaborador é o bem-estar de uma empresa, né? E a Prefeitura Municipal de Canoinhas, pensando nisso, o comprometimento com a gestão, que também pensou nos seus funcionários, seus colaboradores e também pagou o 13º salário. Talvez o senhor esteja perguntando por que eu estou falando isso. Eu estava conversando porque seria uma obrigação que tem a Prefeitura e qualquer empresa de pagar os seus vencimentos, pagar os vencimentos aos seus colaboradores. Mas eu estava conversando com um funcionário público de outra cidade hoje, e ele falou para mim assim que a Prefeitura, de onde ele está trabalhando, estão com medo do atraso do pagamento deles, porque as dificuldades que o Brasil está enfrentando é grande. E ele também está pensando assim, a Prefeitura de Canoinhas está de parabéns. Então, eu falei para ele assim, a Prefeitura está de parabéns porque a gestão, pelo que estão fazendo de melhor, mas graças à Câmara de Vereadores, que está sempre parceira com o Executivo. Então, nós também temos uma grande parcela, né, no desenvolvimento da nossa cidade. Então, só falar isso aqui porque nós, vereadores, eu tenho orgulho de chegar e contar, às vezes eu estou viajando, comentar com o pessoal, sou vereador de Canoinhas, que a gente sabe que Canoinhas é um dos municípios do Estado, que creio eu que seja o primeiro município do Estado, ou um dos primeiros, a pagar o 13º salário aos seus colaboradores, dia 12 de junho. Então, só queria registrar e parabenizar a todos os vereadores, né, que também pela parceria com o Executivo. Obrigado, senhor presidente. Como diz o vereador João Bem, aqui não existe oposição. Então, obrigado, senhor presidente. Próximo. Vereador Paulo. Vereador Chiquinho. É só também aproveitando essa linha e parabenizar pelo pagamento, né, e até pela participação da Câmara e das câmaras anteriores que nós completamos agora no mês de dezembro. Agora, Chiquinho, nós vamos completar 20 anos sem atraso de salário no município de Canoinhas. 20 anos. O último atraso de salário foi nos meses de outubro, novembro e dezembro de 1995. De lá para cá, os salários do 13º sempre foram pagos, graças também à participação das câmaras que aqui participaram. Próximo. Vereador Pique. Senhor presidente, o vereador Paulo falou bem, o vereador Chiquinho falou bem. O pagamento é uma obrigação, né? E o Executivo está de parabéns, mas vale lembrar que isso é obrigação. Não pode ser usado como mérito pessoal nem como mérito da administração, né? Parabenizar tem que pagar, o empresário tem que pagar e nem por isso vai para a rádio anunciar que pagou o 13º do funcionalismo. Mas eu gostaria, senhor presidente, senhor vereador Paulo, entender que na data da manhã o Gilson venha nas comissões e explique aquela situação ali, vereador Paulo, até que ele não respondeu, para ver se nós podemos adiantar esse projeto, para ele dizer o porquê que ficou aquelas áreas institucionais para o município, né? Porque em alguns loteamentos eu vejo que as áreas mais nobres vão para o município e alguns vão às piores. Então, qual é o critério? Então, se Vossa Excelência entender, eu acho importante que o secretário Planejamento venha nos explicar esse motivo. Senhor presidente, se Vossa Excelência permitir até para colaborar nessa discussão, e que encaminhasse para nós amanhã, porque teria tido uma reunião com o Ministério Público onde teria feito essa exigência, que desse a ata para nós. Segundo, que a Caixa Econômica está exigindo essa mudança, que viesse um e-mail, um documento da Caixa nesse sentido, só para a gente poder, enfim, justificar algumas situações técnicas que não vão ser analisadas em razão da urgência dessas situações. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar, não fiz o requerimento porque eu acho que
não há necessidade, mas parabenizar o município pelas duas conferências que aconteceram essa semana. A Conferência Municipal de Segurança Alimentar e a Conferência Municipal de Saúde. Parabenizar o município, porque foi a Secretaria Municipal de Saúde, foi o Executivo, mas foi as entidades que estavam lá, que fazem parte do governo municipal, que não fazem parte da oposição, da situação, estavam os usuários, estava o povo lá que lotou e ficou debatendo. Eu tive o privilégio de passar os 2 dias fazendo esse debate. O primeiro dia com a segurança alimentar, o qual também tive o privilégio de ter o apoio da conferência em solicitar o sancionamento do meu projeto, que trata da obrigatoriedade do alimento agroecológico orgânico na merenda escolar, principalmente nos ICIs. Eu fiz essa argumentação e a conferência entendeu que era importante e colocou no relatório final. Foi muito rico o debate na Conferência Municipal de Segurança Alimentar e a Conferência Municipal de Saúde também. Nós tivemos lá as entidades participando. As entidades das mais diversas foram também selecionados como delegado para a conferência estadual, e é assim que a gente constrói uma sociedade melhor, quando todos, independente de paixão política, se abraçam em torno de uma causa. Saúde nunca tem recurso sobrando, sempre está faltando, mas quando se otimiza recurso nessa área, em todas as áreas, os efeitos são melhores. E nada mais prudente para um município, para um administrador, quando ele consegue ter a humildade de chamar o povo para vir ajudar a decidir. As conferências não são deliberativas, mas teve a participação da nossa comunidade. Digo a nossa comunidade começar dessa forma a participar, conseguimos também fiscalizar melhor. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de fazer uso dos meus 3 minutos. Então, só indo na mesma linha que o vereador João estava colocando, nós recebemos hoje aqui o convite. Hoje é o dia de combate à violência contra os idosos. E na quarta-feira, essa semana, nós teremos aqui na Câmara de Vereadores a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem como tema os desafios da implementação da política da pessoa com deficiência, transversalidade como radicalidade dos direitos humanos. Então vai ser quarta-feira, dia 17, aqui na Câmara de Vereadores, às 8 horas da manhã. Essa é uma das conferências. Como eu falei, hoje nós estamos no dia de combate à violência contra os idosos. Na hora que confundir as conferências aqui, mas a gente vê como é importante também, e a equipe do nosso município que trabalha nessa questão dos idosos, eles também fazem um trabalho bem consistente, e com certeza logo nós teremos a conferência nesse sentido também. Participei da Conferência de Segurança Alimentar, muito interessante, na saúde infelizmente não pude estar participando, mas esses são os espaços onde a comunidade pode estar participando e estar discutindo. Às vezes as pessoas vêm nos vereadores e dizem: vereador, coloque lá para fazer uma creche, coloque lá para fazer um abrigo do idoso, coloque para fazer tal coisa. De repente nós não podemos, a lei não permite que nós façamos isso. Mas nas conferências as pessoas podem estar indo, estar conferindo o que está sendo feito e estar sugerindo também que as coisas aconteçam. Então por isso que é importante a participação da nossa população. E bem rapidinho, gostaria de falar, infelizmente acabou a bateria do meu celular, não vou poder mostrar a foto aos senhores, mas comprometo a publicar lá no Facebook a foto para que os senhores vejam. Da SC 477, eu recebi uma foto agora durante a sessão. O buraco foi fechado na operação, está com o buraco no dia 10. Hoje está lá aberto por causa da chuva, como se nada tivesse sido colocado. Então, infelizmente,
A gente bateu bastante, até por isso que eu estou trazendo essa informação aos senhores, porque eu recebi a foto de um usuário dessa via. Como é complicado, né? A gente solicita as informações, vem para nós ali que foi gasto tanto e tanto e tanto dinheiro, mas o buraco foi fechado no dia 10, choveu, final de semana, está aberto de novo o buraco lá. Obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador? Não. Nada mais a ver da tarde. Quero agradecer a presença aqui da Rosalinda, do Polaco Preto, agradecer aqueles que nos acompanharam através da internet. Não havendo mais nada a tratar nessa sessão, declaro encerrado, marcando o outro para o dia 16 às 19 horas. Uma boa noite a todos.